Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso programa diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje, sábado, dia 11 de fevereiro, nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Mas antes de fazer a leitura e a meditação desse trecho do Evangelho, vamos afirmar que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos juntos clamar a presença do Santo Espírito para que Ele nos guie, nos oriente e nos ajude a fazer com que o texto bíblico não seja simplesmente uma leitura, não esteja só na dimensão do nosso conhecimento, mas possa ser algo que vai nos nutrir, que vai nos alimentar e que vai transformar a nossa vida, que vai de fato se encarnar na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos, com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o trecho de hoje é a segunda multiplicação dos pães, né? De fato, nós temos outra narrativa da multiplicação dos pães e essa é a segunda. E cada uma traz peculiaridades, né? E hoje a gente está convidado, então, a meditar sobre os detalhes que esse trecho bíblico nos traz. A gente vê aqui, num contexto histórico, Jesus que estava em território pagão, Jesus que estava, né, em um lugar que não era ali território santo, que não era, né, o lugar dos judeus, mas Jesus tinha mais ou menos 4.000 pessoas reunidas que tinham vindo de longe para segui-lo. Isso é fruto dos fatos que já vinham acontecendo. Jesus já tinha curado, Jesus já estava ensinando, Jesus estava anunciando, e isso era muito, atraía muito as pessoas vinham até Jesus, as pessoas queriam estar com Jesus. E aí o primeiro fato que eu gostaria que você voltasse na leitura para poder lembrar é que Jesus fala que as pessoas já estavam há 3 dias junto dele e que não estavam comendo. Ou seja, será, né? Como isso é forte? As pessoas estavam se alimentando de Jesus durante 3 dias. Elas não sentiam vontade de voltar para suas casas. Elas não se dispersavam para comer, porque Jesus era o alimento. E essa é a pergunta que fica para nós. Será que Jesus tem sido o nosso alimento? Os trechos da multiplicação dos pães, eles fazem muita relação com a Eucaristia, com Jesus que dá de comer e se dá de comer, né? Jesus, ele dá de si mesmo como alimento para nós na Eucaristia. E nós, como comunidade, sabemos que Jesus se oferta a nós nas suas várias presenças, na sua presença eucarística, na sua presença também encarnada naquele que mais sofre. Jesus está o tempo todo se ofertando, como que nos chamando para nos alimentarmos dessa presença. Na oração pessoal, na oração comunitária, nas muitas formas em que ele se apresenta para nós. E será que nós, meus irmãos, mesmo sendo convertidos, nós
temos a fortaleza dessas pessoas que permanecem 3 dias se alimentando apenas de Jesus, sem se dispersar, mas permitindo que Jesus de fato seja o nosso alimento, seja aquilo que nos sustenta, seja aquilo que nos mantém. Então, esse é um convite e esse é um questionamento ao mesmo tempo para você. Será que Jesus tem sido o seu alimento principal? Será que com a presença de Jesus você tem permanecido firme no que tem que ficar firme e não tem deixado que as outras coisas te dispersem? E aí é muito bonito como Jesus cuida das pessoas. Jesus olha para aquela multidão e diz: eles estão sem comer. Se eu mandar eles para casa, eles vão desfalecer pelo caminho, eles não vão aguentar o caminho de volta, né? E que bonito é a gente ver como Jesus cuida daqueles que estavam se alimentando. Ele já estava dando de comer, mas ele se preocupa também com o espiritual e ele se preocupa também, digamos, com a parte corporal, com o sustento, com a manutenção. E esse trecho do Evangelho, se nós olharmos por esse lado, mostra o quanto Deus, Jesus, cuida da providência nas nossas vidas. Mas é preciso, antes de nós esperarmos pela providência, simplesmente que nós já estejamos nos alimentando de Jesus, que o nosso coração esteja no lugar certo, que a gente esteja sustentado mesmo sem ter o material, mesmo sem ter aquele sustento humano, que a gente já esteja espiritualmente firme, fixo, sustentado em Jesus. Você percebe, meu irmão, minha irmã, como isso é bonito? A gente pode falar de vários aspectos da multiplicação dos pães, mas neste dia de hoje o Senhor escolheu falar para você sobre isso, sobre ser alguém nessa multidão que se alimenta de Jesus, que fica firme, que olha para Jesus e que não deixa, que mesmo a fome, mesmo o cansaço, mesmo o sol, lembra que eles estavam no deserto, a sede, que nada disso disperse você, porque você quer ficar se alimentando de Jesus. É claro que na nossa vida atual a gente não consegue, né, tantas vezes largar tudo da nossa vida, mas como no meio das suas obrigações familiares, profissionais, estudantis, até mesmo comunitárias, você não vai perder o foco de Jesus. E sem perder o foco de Jesus, você vai se deixar ser cuidado por Jesus. Não simplesmente fazendo o que você quer, mas quando se faz aquilo que Jesus nos pede. E se está onde Ele nos pede para estar, a providência chega. A providência, nesse caso, dos pães e dos peixes. E chega e sobra. A providência que é abundante na vida daqueles que permanecem com Jesus. E Jesus, como bom pastor, é aquele que é sensível à necessidade das pessoas que estavam ali. Se hoje, meu irmão, minha irmã, você tem alguma função de pastoreio dentro da comunidade, é um tempo também de você, né, de nós, nos colocarmos nesse lugar de Jesus que olha para o irmão, que cuida, que quer amar, suprir suas necessidades na medida do possível e fazer com que ele não se desvie. Que o bom Deus nos ajude, então, a vivermos esse tempo, a vivermos todo esse momento e a sermos fiéis, né? A estarmos unidos nesse propósito como o povo de Deus que se reúne para ouvi-lo e que se deixa alcançar pela sua providência. Que Deus nos abençoe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.